Fala pessoal, bom demais? Hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha história, então vamos nessa! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single... Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você está vendo o vídeo. Seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, no intuito de poder mostrar a vocês que por mais que você tenha estado numa situação ruim, por mais que você tenha problemas na sua família, você consegue aí viver e sobreviver tranquilo, ok? Bom, tudo começa aí quando eu tinha os meus 4 aninhos de idade. Eu nasci em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte bastante tempo, e em Belo Horizonte eu tive, aos 4 anos de idade, infelizmente que saí do convívio da minha mãe. E eu lembro muito bem que quando me contaram essa história, eu fiquei assim, chocado, e eu falei, puxa, me separaram da minha mãe com 4 anos. Uma versão diz que me separaram com 4 anos, outra versão diz que realmente precisava separar porque minha mãe bebia demais. Então, começando ali para os 4 anos de idade, cresci, fiquei com meu pai bastante tempo. Eu lembro que meu pai, de uma hora para outra, ele conseguiu sair de um serviço e ele foi trabalhar numa lanchonete, que era lanchonete, restaurante e bar ao mesmo tempo. Era uma loucura. De manhã a gente acordava, já preparava bolo, café, biscoito para poder vender, 11 horas mais ou menos assim, a gente já preparava o almoço, e já servia o almoço ali. E de tarde era mais bar, Meu pai, aos poucos, ele foi parando com bar, foi parando com o almoço também, ficou só com a lanchonete. E assim, eu lembro até hoje que meu pai, ele se esforçava muito, Então assim, ele trabalhava mesmo, para valer. Era sábado, era domingo, era segunda a sexta, ele não parava. Feriado ele trabalhava. E isso tinha um pequeno problema. Eu só fui ter convívio mesmo, pessoal, um convívio bom, com as pessoas depois que eu saí de casa, infelizmente. Meu pai, assim, eu particularmente não tinha como ir muito na casa da minha avó, na casa dos meus tios. Eu não tinha muitas amizades. Da parte da minha mãe eu não conhecia quase ninguém. Meu pai não falava muito sobre minha mãe também. E esperar o bonitão passar. E eu lembro muito bem que minha mãe, assim, quando era falada pelo meu pai, não era falada muito bem. E assim, não conheci ninguém naquela época, quando era pequeno, da parte da minha mãe. Então, se você perguntar como que era minha mãe, o cheiro dela, a roupa dela, as roupas, o modo que ela vivia, não sei de nada. Até hoje eu não sei, E eu lembro muito bem que quando eu estava lá com meu pai, eu descobri que a mulher que estava com meu pai não era a minha mãe, sim minha madrasta, E isso aí foi um choque muito grande, porque eu falei, poxa, cadê minha mãe? E foi aí que aos poucos vieram surgir várias histórias em si. E eu fui descobrir, aos poucos, que eu tinha um irmão também, por parte da minha mãe também, E aos poucos a minha história foi se construindo. E nessa época que eu fiquei com meu pai, era eu, minha madrasta e minha irmãzinha, E a gente frequentava muitas igrejas evangélicas. Então a gente frequentava aí várias, como Universal, Batista, da Lagoinha, Peniel, várias igrejas aí que você imaginar a gente já passou. Só que um belo dia, um senhor que vendia pão de queijo para meu pai, ele levou o filho dele para poder aprender com ele a venda e tal. E o filho dele me convidou para participar de um grupo que não era assim especificamente da igreja. Era da igreja, mas não tinha um vínculo assim de falar, isso aqui é para a igreja. E chama-se Clube de Desbravadores. O Clube dos Bravadores entrou na minha vida aí
quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos de idade mais ou menos. E eu lembro muito bem que quando eu fui pela primeira vez no Clube dos Bravadores, meu pai não deixava sair para nada. E quando eu fui para o Clube dos Bravadores, foi assim uma alegria muito grande. A primeira coisa que me mandaram fazer é ficar em forma, ou seja, ordem unida. E assim, aprendi bastante coisa lá no Clube dos Bravadores. Né? Eu agradeço de coração a todos aí que me ajudaram, o Clube Reino Celeste aí que me ajudou bastante. Reino Celeste Belo Horizonte, lá o pessoal de Bias Fortes, muitos irmãos aí que eu conheci que me ajudaram. Né, me fizeram hoje o que eu sou, uma pessoa, né, bacana e vitoriosa. Eu assim, quando eu falo vitoriosa, gente, eu não estou falando, o cara tem a Lamborghini, tem uma Ferrari, o cara... Não, é que eu consegui sobreviver, e sobrevivo até hoje, né, e sobrevivo bem apesar de tudo que aconteceu. Meu pai, ele assim, tem um coração muito bom, ele tem um bom coração, só que ele gosta muito de poder, assim, sabe, dominar, né. Então eu apanhava bastante, apanhava mesmo, né? Apanhava chinelo de fio, apanhava tapa na orelha, né? Assim, eu particularmente tinha muito medo do meu pai, né? De vez em quando ainda tenho, né? Quando eu penso nele, pelo que eu já passei. Não que o meu pai fosse um monstro e só me batia a vida inteira. Isso teve momentos bons, mas depois que eu descobri que a mulher que estava com ele não era minha mãe, aí que começou muitos problemas. A gente morava num bairro, né, em Belo Horizonte, meu pai deixou a casa lá e foi morar na lanchonete. Então a gente, quando foi morar na lanchonete, eu dormia no colchão, não era nem colchão, era colchonete dessa finurinha, né, e minha irmãzinha também, meu pai, coitado, dormia no chão, e a gente dormia dentro da lanchonete. Eu acho interessante que às vezes você que está me vendo agora tem cama, tem tudo que você precisa e você reclama demais da vida. Né? Às vezes você tem tudo, você tem videogame, você tem uma boa televisão, você tem comida em casa e você reclama demais da vida. Então fica aí, né, uma dica para você, dê valor às coisas que você tem. Dê valor, se o seu pai às vezes te deu sei lá, uma bicicleta velha, dê valor. Porque tem muita gente que nem sequer uma bicicleta tem. Então, assim, voltando, meu pai, ele me deixou frequentar o Clube dos Bravadores. Em 2005, que foi o pior momento, assim, para mim, em relação ao Clube dos Bravadores, porque tinha o Campuri da divisão sul-americana. Campuri é como se fosse um mega acampamento, reunindo aí toda a América do Sul. Você tem em regiões, você tem também, né, como se fala, né, no estado, união de vários estados, como a gente chama, né, às vezes União Central Brasileira, União Centro-Oeste Brasileira, né, enfim, o ZEB, União Sudeste Brasileira, que eu participei também. Então, praticamente eu tive a oportunidade de poder ali estar, né, não participando, infelizmente, né, e foi muito duro, porque eu estava nos Bravadores, já estava quase tudo pago, as pessoas estavam querendo deixar eu ir e tal, mas infelizmente eu não fui. Rod, você era o santo? Tinha uma areola na cabeça? Não, mas tinha as coisas que eu não entendia, igual, por exemplo, fazer amizade com alguém no supermercado, meu pai descobria, apanhava. Se eu trouxesse alguma coisa errada, apanhava. Então tudo era na base como se diz, né? De apanhar, da porrada mesmo, desculpa a expressão. Um belo dia, ele deixou eu fazer um teste no basquete, eu fui jogar basquete, e vou ser bem sincero pra vocês, eu gostei demais, foi muito bom. E aí eu fui, só que minha vida era acordar de manhã, levantar, óbvio, né? Acordar de manhã e levantar. Levantar, lavar as vasilhas, né? Preparar as coisas na lanchonete, levar minha irmãzinha para o colégio, comprar as coisas de tarde ia para o treino. E meu pai me dava passagem para ir, era um milagre isso. E aí eu fui, depois do treino, sempre depois do treino, eu ia para a escola, né? Eu tinha uma dificuldade enorme de estar na escola. Né? Então, assim, eu ia para a escola, não tomava banho direito, né? Todo mundo reclamava que eu não tinha, né, assim,
tomado banho, não tinha desodorante direito, não tinha perfume, não tinha nada. Não era uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Então, eu particularmente, eu tive a oportunidade aí de vivenciar muitos problemas na escola. Uma delas era a questão de prestar atenção, mas quando tinha alguma coisa que me interessava, eu tirava sempre nota boa. Isso aí que era bacana. Teve uma feira de ciências uma vez que estava falando sobre como que era produzido, né, como que se transformava a gasolina em, como se diz assim, em vapor, né, para poder aí o carro andar. E eu fiz a maquete, tinha dois alunos que estavam comigo, né, alunos que eu falo assim, colegas de sala, e eles falaram, não, nós vamos te ajudar. Só que chegou na metade do caminho eles não queriam. E no final eles queriam o ponto. Resultado, eu tirei 79%, né, sozinho, praticamente. Eles ajudaram no início dando isopor. E eu falei, toma o dinheiro de volta. E aí, assim, eu particularmente vi que eu podia ser alguém na vida, né? Só que, devido a essa loucura de você levar a irmãzinha, trabalhar com o pai e à noite estudar, então ficou um pouquinho pesado para mim. E teve um belo dia que eu saí do Olímpico, clube onde eu jogava basquete, e fui para o Ginástico Clube, me transferi para lá. E quando eu me transferi, todos os treinos eram à noite. E aí complicou. E aí eu lembro até hoje que para eu poder chegar aonde eu queria, né, que era jogar basquete e tudo mais, eu lembro até hoje que eu faltei 4 dias do basquete por causa da escola. Fui, fiz o trabalho escolar que tinha que fazer. E quando meu pai descobriu, porque um dia ele foi lá, né, no ginástico ver como é que eu tava, o técnico disse, olha, seu filho é muito bom, ele precisa melhorar muita coisa, mas ele tem futuro. Se continuar bem, ele tem altura, eu tenho quase 2 metros de altura. E aí, se ele continuar nesse ritmo, ele vai bem. E aí, só que ele falou, ou ele vai ter que escolher ou a escola ou então basquete. E nessa época eu já estava já com meus 16 para 17 anos de idade. E foi aí que meu pai não tolerou e não aguentou. Quando saímos do ginástico, assim, ele já me agarrou pelo braço e foi saindo, chutando no meio da rua, xingando até minha mãe. E aí eu lembro muito bem que quando isso aconteceu, eu fiquei, assim, bem triste, porque eu já imaginei a cena, chegando em casa e apanhando para valer, né? E assim, eu falei, não vou para casa. Peguei, corri. Mas corri, meu pai atrás. Eu lembro até hoje. E era uma hora em que tinha que pegar minha irmãzinha no colégio. E quando eu fui pegar, né, assim, saindo do ginástico, eram umas 5h30 mais ou menos, quando meu pai foi tentar me pegar na realidade, ele não me alcançou, eu me escondi, né? E aí meu pai, ele tinha 2 opções. Ou ele ia pegar minha irmãzinha no colégio, ia voltar, ou, né, ele continuaria me procurando. E aí minha madrasta teria que fechar a lanchonete para pegar a minha irmãzinha no colégio. Só que eu já não estava aguentando mais. Era muito xingo, era muito, sabe, era muito assim, como eu posso dizer, era um inferno, sabe? Eu não estou falando que era sempre inferno, mas quando tinha, era assim, uma coisa muito infernal. Você não poder sair, você não poder, sabe, não tinha vida normal. Talvez você que tá me vendo e me ouvindo, talvez você tenha seus 15 anos, você vai para o cinema, você vai com seus amigos, você passeia, às vezes você fica de castigo ali uma vez ou outra, mas você tem, né, pode passear, você é livre, você pode jogar, você pode ter um telefone, sabe? E assim, eu não tinha. Tudo bem que meu pai, ele não era rico para me dar as coisas, mas só o carinho de um pai não precisa comprar um telefone de iPhone 6 ou iPhone 7, não precisa disso, né? Mas é o que eu tava precisando, carinho. E assim, alguns podem dizer, ô, coitado. Mas, gente, na época, com meus 13, 14, 15 anos, não via nada da vida. Então, eu não sabia o que era um poste, por exemplo. Para que servia um poste de luz? Eu ficava, poste de luz? Para que serve isso? Porque eu não conhecia a vida em si, né? E eu só fui conhecer a vida em si quando eu saí de casa. Exatamente aí nesse dia, quando meu pai foi... Ele descobriu, né, que eu tinha faltado 4 dias e tal. E aí acabou que, infelizmente, né, eu não voltei mais para casa. Eu sabia que se eu voltasse para casa ia ser pior, né?
E assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi fazer isso em vídeos, né, em partes em vídeos, por isso que essa é a parte 1. Espero que você que está me ouvindo, né, essa intenção de fazer esse vídeo não é de prejudicar meu pai, né, não é de falar assim, ah, meu pai é um monstro. Não, eu amo ele. Eu amo ele mesmo, às vezes, talvez, eu não sei se ele me ama ainda, se ele gosta de mim. Eu sei que no fundo, sempre o pai ama o filho, né? Eu sou pai hoje, eu sei muito bem o que é isso. Então, assim, você que tem seus 15, 16 anos de idade, e você que tem tudo, cara, tudo, 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 você tem comida, você tem casa, você tem amor dos seus pais, dê valor, porque no dia que você perder sua mãe ou perder seu pai, você vai ver como que é ruim, né? Eu não tive contato com minha mãe durante a minha infância, durante a minha pré-adolescência, durante a minha juventude e até hoje. Não tem coisa pior do que você, infelizmente, acordar de manhã e você não poder dar benção, mãe, sabe? Poder abraçar sua mãe, poder... É complicado até de falar, né? Poder, assim, estar com sua mãe, assim, sabe? E eu lembro muito bem que quando eu saí de casa, a minha única intenção era ir para Sabará. E essa história eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e que Deus abençoe. Você possa compartilhar aí com outras pessoas para que talvez aí às vezes você está assistindo, seu filho é aquele menino rebelde aí que não está nem aí para a vida, né? Compartilhe esse vídeo, né? A minha intenção não é ficar famoso, minha intenção não é falar, ô coitado, não é essa. Mas é contar essa história porque eu sei que a minha história pode servir de inspiração para outras pessoas darem a volta por cima. Beleza? Deus abençoe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Valeu!